Salmo de número 32. Abra sua Bíblia no Salmo 32. Hoje eu quero falar de um assunto, não é muito popular, mas é um assunto muito importante e muito abençoado para nós. E é bem provável que hoje, se não todos, alguns de nós que temos áreas presas na nossa vida, hoje sejam totalmente liberadas. É bem provável. Eu quero que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração. Feche os olhos um pouquinho e fale com Deus. Fala: Senhor, traga a revelação ao meu coração, clareza, me dê força, traga quebrantamento sobre o meu coração, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler o Salmo todo, tá bom? Salmo de número 32. Toda vez que você vê essa expressão bem-aventurado, essa expressão significa muito feliz. O que significa? Não só muito, não. Aí a gente não consegue dar a intensidade certa. Mas no hebraico essa expressão significa muito feliz. Muito feliz, mas muito. A não ser que você faça muito feliz. Aí você está expressando. Ele está dizendo que é muito, mas muito abençoado. Muito feliz, bem-aventurado. Tá bom? Então diz assim: muito feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade, o meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedeceriam. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Diga glória a Jesus. Esse salmo foi escrito depois, juntamente com o Salmo 51. Eles estão interligados, Salmo 51 e Salmo 32. Eles foram escritos depois do pecado de Davi com Betseba. Lembra do pecado? Davi adulterou com a mulher, depois ainda tramou a morte do marido, matou o marido e escondeu aquilo. E aí ele foi confrontado pelo profeta. E naquele confronto ele escreveu o Salmo 51. E naquele momento de crise, naquele momento de dor, ele escreveu o Salmo 51. Já o Salmo 32 ele escreveu depois, mas relembrando aquele estado que, como ele ficou, aquela opressão que o pecado trouxe sobre a vida dele, apertando ele de todos os lados, deixando ele emocionalmente perturbado e fisicamente doente. Davi ficou assim. O Salmo 32, o Salmo 51, eles falam. Então o 51 foi escrito primeiro, os 32 depois, tratando basicamente do mesmo assunto. E qual é o assunto? Pecado. Qual é o assunto, irmãos? O assunto é o pecado. E aí Davi vai mostrar aqui a trajetória de enganar-se a si mesmo e o alívio de se confessar o pecado. Ele começa a falar isso aqui. Se você ler Isaías, Isaías diz, 39, se não me falha a memória, versículo 2, que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus.
Ele diz assim: e Deus não ouve as orações dele. Deus, eu penso que até atende uma coisa aqui, outra ali, mas as orações específicas ficam impedidas, certos assuntos específicos. O pecado não envelhece, e hoje nós vivemos a multigraça. É uma teologia complicada. Ela diz assim que o seu pecado de amanhã já está perdoado hoje, mas eu não encontro respaldo para isso na Bíblia. Mas hoje tem muita gente crendo nisso, relativizando o pecado. O pecado é relativo, depende do contexto, depende do ponto de vista, e vai ensinando tudo essas heresias. Heresia é algo que é contrário à palavra de Deus, nos púlpitos e na igreja. Mas pecado é pecado. E o salmista aqui, ele usa 4 termos no primeiro versículo para definir pecado. Primeiro ele fala de transgressão. Transgressão é rebelar-se ou revoltar-se contra Deus. É um ato intencional de desobediência. Isso é transgredir, transgressão. Depois ele fala aqui no versículo 1 sobre pecado. Que pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Errar mesmo, é desviar do caminho que agrada a Deus, seja intencional ou seja por erro. Não foi intencional, mas eu errei, aconteceu, foi um acidente. Isso é pecado, errar o alvo, errar o caminho, de forma intencional ou erro. Depois aqui no versículo 1 ele fala de iniquidade. Iniquidade é uma infração comportamental. É um comportamento tortuoso, é uma perversão, é algo mais profundo, né? Sugerindo que ele se origina de uma natureza, o cara tem uma natureza corrompida, ele não foi tratado. Então ele usa essa terceira expressão aqui no versículo 1 para falar de pecado. E você vai percebendo que é uma escalada, não descendente. O cara começa numa transgressão, entra no pecado, vai na iniquidade. E a quarta palavra que ele usa aqui é engano. Engano é uma traição, enganar mesmo. Enganar-se a si mesmo, enganar os outros. Então, Davi começa a dizer aqui de uma escalada rumo a um poço de abismo. Para falar do pecado não confessado. Para falar do engano na nossa vida. Para falar daquilo que amarra você, que você pensa que ninguém sabe. Você pensa que está oculto. Mas sabe, às vezes ninguém sabe mesmo não. Mas a sua alma está sendo torturada por aquilo ali, se você tem o Espírito de Deus. E não só a sua alma está sendo torturada por aquele engano ali, como também você está preso e retido no reino espiritual. Não envelhece, não te solta, não caduca. Pecado fica lá, aquela mancha na nossa vida. E Davi começa a falar desses termos aqui e o caos que isso causou na vida dele, aquela culpa que se apoderou dele, e os tormentos interiores e os sofrimentos que ele passou por causa do pecado não confessado. Ele vai citando aqui, ele vai dizendo que a alma dele ficou doente, e tem gente que ilude a si mesmo, negando a situação ou minimizando. Você vai falar do pecado para ele, ele nega na oportunidade que ele tem de abrir o coração, porque o coração não pode ser aberto para todo mundo, tem que ser escolhido a dedo, e num primeiro momento é só a Deus, e Deus vai orientar. É para isso que temos líderes. Mas a pessoa minimiza o pecado, não, mas isso não resolve o problema. Davi foi um homem que matou muita gente, Davi foi um homem que adulterou, Davi não cuidou bem dos seus filhos, Davi tinha muitos erros. Mas a Bíblia diz que ele era um homem, o próprio Deus diz, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele era confrontado, ele dizia: pequei mesmo, e ponto final. Agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. Ele assumia, ele não minimizava os problemas, negando a si mesmo aquela situação. Ele não colocava a culpa em outra pessoa ou em outra coisa. Não, eu caí por causa disso. Ah, não, eu fiz por causa dela. Ou dela, não, ela dizia: não, eu pequei mesmo, foi eu que cometi. Eu não vou culpar ninguém. Eu não vou ficar apresentando desculpas. Hoje que você mais vê, irmãos, tem hora que vocês têm nítida certeza que está mentindo.
mas você não tem como provar. Aí você fala, tá bom, irmão, vai em paz, eu também não estou aqui para isso não. É uma das piores partes na vida de um obreiro, de um pastor, é esses confrontos. E a gente o faz simplesmente para segurar na sua mão e te levantar e vai embora, irmão. Porque quem fica vendo o defeito dos outros é derrotado. Quem fica vendo problema na vida dos outros, tem gente que tem isso, tem essa facilidade de ver o problema na vida das pessoas. Eu já lidei com muita gente assim. Teve uma vez que eu falei com uma irmã assim, irmã, cuida da sua vida. Ela vinha direto apontar defeito das pessoas. Um dia eu falei com ela assim, falei com essa pessoa. Eu falei, ela veio, olha, fulano fez isso. Então, você ficou sabendo? Fiquei. Você viu? Vi. Então, vai lá. Olha, mas é o senhor. Eu não, você é líder da igreja, eu estou falando que é você. Porque ela falou que é você. Para ver se dava um choque de realidade. Isso é coisa de gente derrotado. Não tinha alma tratada, só ficava vendo defeito dos outros. Problema dos outros. Mas tem gente também que nunca se assume. Vive um engano. Por exemplo, é só efeito de ilustração. Eu falo com o pastor Carlos. Eu sou grosso com ele. A gente está conversando, eu falo, cala a boca, Carlinhos, não sei o quê. Aí depois eu me arrependo, vou lá e falo, Carlinhos, desculpa aí, tá? Não, pastor, tá tudo bem. Aí passa um pouquinho, eu vou e falo, Carlinhos, vai pra lá, some, Carlinhos, não sei o quê. Aí passa outro dia, eu dou outro grito, aí eu peço perdão, Aí vai falar, para, pastor, toma vergonha na cara. Você vai ficar errando toda vez, pedindo perdão? Você não está arrependido de nada não, rapaz. Você não quer mudança de vida, nada. Você continua cometendo o mesmo erro. Então o dia que você resolver mesmo, de verdade, então você pode me pedir perdão. Eu já perdoei, mas eu estou falando para o seu bem. Poxa, o senhor só fica com essas atitudes, esse temperamento descontrolado. Tem um dom na Bíblia, fala que é fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Pede a Deus, busque isso a Deus. Domínio próprio para reduzir seus apetites, seu temperamento. Não é só o temperamento não. Domínio próprio para você se dominar. Falador, entra na conversa dos outros, não espera. Pede a Deus domínio próprio. Eu e Rod, a gente sempre ora junto e brincando. Eu oro isso também. Falei, Rod, eu orei. Você ore também. Tem um texto que fala assim, Senhor, coloca uma guarda na porta dos meus lábios. Isso você devia orar também. Você está pensando o que é só eu e Rod? Quantas vezes a gente fala desnecessário? Pecado não envelhece. Tem gente que apresenta desculpa para tudo, redefinindo o mal para parecer-lhe bons. É o que mais você está vendo. É o que mais, até pastores, redefinindo o pecado. Não pode. Você pode redefinir algumas coisas. O cara falou assim, eu canto essa música aqui, ela só fala de morte. O problema é seu. Eu canto aqui, para mim isso aqui significa vida. Redefinindo o mal, Deus redefine. Ele fala assim, eu transformo o mal em bênção. Mas uma coisa caracterizada do mal, nós não temos essas autoridades como pecado. Por exemplo, a Bíblia fala sobre aquele negócio que bota no pão, gente, fermento. Fermento da Bíblia é um símbolo do pecado. Mas existe também na Bíblia como redefinição disso como uma coisa boa. E outras coisas mais. Mas o pecado não pode ser redefinido não. Tem gente que pega, por exemplo, um caso que ele está tendo, uma vida promíscua que ele está tendo, e ele vai criando um cauteres na mente. Eu já te expliquei isso. Cauteres é um calo. O calo vai crescendo, daqui a pouco você pode beliscar que você não sente dor. Caleja a mão, caleja o pé, caleja a canela, esses lutadores, não é assim? Aí eles dão pancada com aquilo ali, quase não sente nada. Praticamente não sente, porque cria um cauteres, um calo. Tem gente que vai sendo cauterizado na mente. O pecado primeiro incomoda, não muito, não, está tranquilo. Davi passou por isso, mas nessa manhã é dia da gente dar um basta nisso. Cada um na sua individualidade. Não é hora de olhar para o lado, é hora de olhar para dentro de si. Não é hora de orar para o marido, não é hora de orar para a esposa. É cada um consigo, porque a salvação é individual. É aquele negócio que não tem pecado, tira a primeira pedra. Eu não estou aqui para olhar coisas dos outros, eu estou aqui para olhar para a minha vida. Porque o importante, irmãos, é agradar a Deus. O importante não é viver de aparência, viver de ilusão. Isso é bobeira, vai para o pecado, deita e rola de uma vez.
A Bíblia diz que o sujo se suje mais e que o santo se santifique mais. Não tem uma vida secreta, uma vida com um ato secreto sem confessá-lo. Hoje é dia de confessar e vai começar para Deus. O Espírito Santo vai trazer às vezes algo que aconteceu e às vezes você não pediu perdão. Hoje é dia de pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa, Jesus. Olha o interior, no versículo 4, no versículo 3 e 4, a gente vê o interior do salmista. A gente vê a alma do salmista, ele dizendo: meus ossos envelheceram, eu perdi a alegria, a verdadeira alegria, eu gemia, eu não tinha mais humor, aquele humor que eu tinha, alegre, também acabou. Tudo isso o pecado faz conosco. Tudo isso o pecado faz conosco. Ele só encontrou alívio no versículo 5, quando ele confessa. Aqui tem escalada de confissão em 4 passos. Primeiro ele fala: confessei o meu pecado. Segundo ele diz: a minha iniquidade não mais ocultei. Versículo 3 ele disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão. E quarto lugar ele disse: tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ele confessou, ele deixou. Eu não quero viver uma vida de aparência. Eu sei que você também não quer viver uma vida de aparência. Nós queremos viver em santidade, sendo aprovado por Deus, ainda que seu irmão na carne, seu pai, sua mãe, seja quem for, olhe para você e fala: eu conheço a sua maldade, porque foi isso que fizeram com Davi. Foi isso que o irmão dele fez. Você é mau, eu conheço você, eu durmo no mesmo quarto que você, a gente come na mesma mesa, eu sei que você é um trambiqueiro, um adulto. Davi falou: eu não sou não. Você está tendo uma imagem totalmente errada de um problema que está na sua alma. É você que é invejoso, que não sabe, que não entende que Deus tem um chamado e um processo para cada pessoa. É você, não sou eu não sou isso não, rapaz. E diz a Bíblia que ele saiu para lá, e a Bíblia fala que ele não era mesmo. Agora, diante de Deus, tem uma palavrinha do grego, eu me esqueci agora, porque eu estou com uma Bíblia que eu não uso habitualmente, uma das Bíblias que tem comentário apenas, que fala que, eu até conto para você uma experiência, eu já falei dela contando uma experiência. O menino vai de noite lá na geladeira, tem um bolo, chocolate, aí ele come o bolo. Aí no outro dia a mãe dele fala assim: mas eu não falei para não comer o bolo? Ele falou: eu não comi não. Ele falou assim: mas só tem eu e você em casa. Eu fiz o bolo, botei na geladeira, agora está faltando um pedaço, quase a metade. Ele falou: não, mas não foi eu não. Ainda olha para a boca dele, ainda assim. Aí você não tem como, entendeu? Ele falou: você não comeu? Não comi. Essa palavrinha no grego que tem na Bíblia, eu vou achar para você depois. Ela diz que diante de Deus não tem como negar. É exposto nossa alma, nosso pecado, até melhor do que para a gente mesmo. É como você fala assim: eu não comi não. Aí fala assim: não, mas sua boca está suja. Ah, tá. Aí, cheio de chocolate. E outra coisa, não tem mais ninguém em casa, foi você mesmo, que não foi eu. E outra coisa, está filmada a câmera aqui, vem cá, olha aqui, está filmado você comendo, sem vergonha. Você não assume o seu... Hoje o que a gente vive é isso. As pessoas não assumem o pecado, vive uma capa. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver a verdade. A verdade é libertadora. Quando você confessa para Deus, você se liberta. Davi fez isso aqui no versículo 3 e 4, ele fez um processo aqui de confissão do seu pecado. Hoje, irmãos, nós temos uma oportunidade, uma janela de oportunidade para fechar toda a brecha. Agora a oportunidade pode ser perdida. Olha aqui comigo o versículo de número 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar, enquanto dá. Porque a janela pode fechar-se. Hoje é dia de você se acertar com o próprio Deus. Não é dizimista. Dízimo é coisa da lei, pastor. Que coisa da lei? Isso é conversa.
Essas igrejas que não pedem dízimo, que não ensinam sobre dízimo, elas pedem outras contribuições. Como que elas vivem? E geralmente são grandes pastores e megas igrejas. Como que eles vivem? Só o aluguel disso aqui, como que paga? O dízimo veio antes da lei. Antes da lei. E o ímpio não tem compromisso com essa igreja, não. Quem não é membro dessa igreja não tem compromisso. Quem mantém essa igreja é o Senhor através dos membros desta igreja. Nunca pedimos nada a ninguém, nem a político, ninguém. Deus manda, Deus cuida, mas o dízimo vem antes da lei. A lei veio em Moisés, irmão. Abraão, pai da fé, já era dizimista. Jesus falou sobre dízimo. Ele falou o seguinte: seja dizimista, mas não deixe de praticar o amor, a justiça, a piedade. Não adianta você fazer esse e deixar aquele. Faça tudo. Foi o que Jesus falou. Ele validou o dízimo. Paulo fazia coletas para sustento. E quando ele falou assim: eu trabalhei com a própria mão para não ser pesado para vocês. Quando chega na carta da frente, ele fala, ele reclama deles. Ele fala: eu trabalhei porque vocês não me deram sustento. Quem me deu foi outras igrejas. Eu não quis falar nada não, mas vocês foram omissos. Leia lá depois. Os pastores dessa igreja não são pastores por falta de opção. Todos são trabalhadores, todos têm profissão e todos eram bem-sucedidos. Irmãos, pecado não envelhece. E o mundo vive um tempo de pecado. O mundo está relativizando. O mundo é uma farsa, é uma falsidade, é uma mentira, mas a igreja não. Por isso que eu falo, sempre falei, você é testemunha. Vem pastores aqui, homens abençoados, mas eu digo, outros líderes, não valorize-os mais do que esse irmão que está do seu lado. Porque esse irmão, você sabe dos defeitos dele, você sabe como que ele se esforça para servir a Jesus. Que muitas vezes gemendo e chorando, se arrastando, ele tem vindo para a casa de Deus buscar a face de Deus, tentando melhorar, se consertar diante de Deus. Crente linguarudo, pecado, irmão, você tem que parar com isso. Fala da vida dos outros, em nome de Jesus, fale, julga as pessoas. Davi orienta a orar, mesmo em meio ao transbordar dos rios, das águas. Quando tudo parece sem esperança, ele fala: ore, confesse a Deus. Ele fala no versículo 9: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, cabeça dura. Cabeça dura. Uma vez uma senhora assistiu uma pregação, e quando terminou ela veio falar comigo. E ela elogiou muito a pregação e tal. E depois eu falei: a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou: não quero não. Aliás, eu quero muito, mas agora não dá. Aí eu fiquei sem ação assim. Ela queria que eu orasse por ela, mas então a senhora quer que eu ore pelo quê? Orar pela minha vida. Mas a senhora não quer aceitar Jesus? A senhora entendeu a pregação? A senhora sabe que é o caminho? Eu falei: eu sei, mas eu acho que eu não tenho força, pastor. Agora. Eu falei: aqui tá, deixa. Então a senhora quer, mas não tem força? Ela falou: então tá bom. Então nós vamos orar a Deus agora pedindo força para a senhora aceitar Jesus. A senhora está sendo sincera. Aí eu orei por ela. Ela aceitou Jesus. Depois, aí ela mandou me avisar que aceitou Jesus. Depois ela mandou me avisar que estava na classe de batismo. Depois ela me convidou para o batismo dela, lá em Vila Velha. O outro rapaz falou assim: pastor, eu fumo maconha e gosto da droga. Eu fumo essa droga há muito tempo. Eu gosto, pastor, meu organismo. Eu gosto de fumar, pastor. Fumo todo dia. Mas eu não quero mais, pastor. Mas eu não tenho força também não. Eu não quero mais porque eu sei que Deus não se agrada. O Espírito Santo não gosta. Então eu quero abandonar, não porque eu quero, mas porque eu sei que Jesus não gosta. Eu falo, esse é o motivo. A Bíblia não diz assim: bem-aventurado é o que não anda, é o que não se detém, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, não é só isso não. A Bíblia fala que bem-aventurado é o que tem prazer na lei do Senhor. Esse não andar lá é uma consequência. Mas o prazer do crente é andar na lei do Senhor dia e noite. Aí ele falou comigo, Edson. Ele falou: eu não quero fazer isso não. Eu falei: então vamos orar aqui agora. Era um jovem. Ficou liberto. Eu falei: o Senhor, ele gosta, mas ele não quer fazer por sua causa, Senhor. E porque ele está entendendo
que isso faz mal ao seu organismo, ao seu cérebro, aos seus neurônios. Ele quer isso é uma marginalidade na sociedade, é uma alienação. Quando ele usa essa droga, ele fica deprimido, ele fica assado e tal. Tudo que a gente já estudou, foi falando. O Senhor dá força, ficou liberto. Quer saber? Tem muitos anos, está aqui até hoje, firme, liberto. Hoje é um homem casado, de sucesso, abençoado. Quando eu falo de sucesso, não é que tem dinheiro não, irmão. É um homem cheio do Espírito, de boa reputação, de bom nome, de caráter, sem nome no SPC, sujo por negligência, um homem de Deus. Pecado faz isso. Então não dá. Davi falou o seguinte: não seja cabeça dura, seja como uma mula. Não, é o versículo 9, versículos 7, 9, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, que é preciso usar freio, senão ele não te obedece. Ele fala: quem vive assim terá muito sofrimento. Irmãos, às vezes você vai conversar com a pessoa mente, ela vai se enganando. E você sabe de uma coisa? Tem hora que a pessoa mente e ela acha: rapaz, as pessoas estão vendo. Tem gente que vem confessar quando a bomba estoura. Quando a bomba estoura, aí ela vem e fala: irmão, você só está aqui porque está todo mundo sabendo, aí você veio aqui. Mas você, onde está? Teve uma vez, irmãos, que eu estava em casa de noite, nem sei a hora, era de madrugada. O cara ligou para mim. Ele ligou para mim chorando convulsivamente. E ele falou: pastor, caí com a minha namorada, noiva, aqui agora. Eu tô a ponto, tô ficando louco. E ele era um homem maduro. E ele falou: tô triste, o senhor pode me tirar dos ministérios, que não sei o quê. Eu falei: amanhã cedo você vai lá para a gente orar. Calma, Deus já te perdoou. Ninguém descobriu. O grito foi da alma dele. Ele foi e falou assim: eu não quero isso na minha vida. Aí ele veio. Nem disciplina eu dei. Eu falei: não, você já está perdoado, você já confessou, rapaz. É diferente. E aí só fiz um acompanhamento com ele, casou com essa menina. Nós fizemos o casamento dele depois. Mas ele falou: eu não queria isso que aconteceu, eu sou um homem de Deus, ele é apaixonado pela esposa. Mas eu estou falando porque ele veio e abriu o coração. Ele não foi descoberto. As pessoas estão confessando quando elas são descobertas. É árvore sem fruto. Você tem que mostrar que você agora dá fruto bom. É por isso que um pastor, um líder, não pode ser alguém que não é testado e aprovado, principalmente nós líderes. A Bíblia fala que um neófito não pode ser um líder. Tem que ser testado e aprovado, tem uma caminhada. Igrejas que se abrem aí você vai procurar: quem é esse pastor? Quem ele casou? Onde ele estudou? Quem é a mulher dele? Quem é os filhos dele? Não, Deus que mandou. Ah, é? Então, irmãos, esse salmo vem tratar disso. Não tem choro em arrependimento. Pede a Deus para você chorar. Eu vou provar um negócio para você, olha. O pecado oculto não pode coexistir com a paz interior. Alguém perguntou para uma mulher assim, falou assim: irmã, assim, um grande momento na sua vida, assim, uma grande bênção, como você definiria? Ela falou assim: o que eu poderia definir como uma grande bênção se chama alívio. É verdade. Não sei se você já teve algo que te perturba emocionalmente, internamente. Pecado, por exemplo. Você dorme com aquilo, você acorda com aquilo. Você fala: meu Deus, isso não pode continuar na minha vida. Aquilo traz um tormento para a gente. Você fica doido para encontrar alguém. E essa irmã falou: alívio. E o alívio verdadeiro só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Então você tem que abrir seu coração para Deus e falar com o Senhor. Estou falando falar com o Senhor. Eu sei que a gente critica muito a igreja católica por causa do aquele confessionário lá, de confessar. Sabe o que estou falando, né? O padre senta de um lado e a pessoa senta do outro, tem uma cortininha no meio. Tem isso ainda, não tem? É desse jeito ainda? Os irmãos estão indo lá na igreja católica, sabe? Então, eu já vi também, já fui. De madeira, né? Até bonito. Aquilo é bíblico. Tiago fala sobre isso. O problema é o seguinte: que o padre, nem o pastor, tem autoridade para perdoar pecado.
A gente, eu te perdoo, reza lá 200 Pai Nosso de joelho no caroço de milho. Não tem nada a ver. Eu não posso perdoar pecado. Só quem perdoa pecado é quem? A Bíblia fala que quando você confessa o pecado a alguém, é você que recebe a cura pelo ato de falar, de se expor. Aquela pessoa pode te ajudar te dando uma tarefa, orando por você, te acompanhando, prestando conta. Quando você presta conta, você anda mais na linha. O ser humano obedece por 3 motivos, irmãos. Você, por exemplo, você obedece seu pai e sua mãe por 3 motivos. Primeiro, por medo, disciplina. Se você não fizer isso aqui, eu vou te pendurar na orelha. Mamãe vai me bater, papai vai me bater. Aí você vai, vou fazer porque ele me... A segunda é por prêmio. Se você fizer isso aqui, pegar essa planta aqui, limpar tudo aqui, depois eu vou te dar R$5. Você comprar um sanduíche no McDonald's. Não, ele vai fazer um monte de vezes, até juntar os 5 de 5, né, Giovanni? Eles não entenderam, tá bom? Então, por prêmio, ele obedece por prêmio. Em terceiro lugar, ele obedece por amor. Eu queria tanto que limpasse aqui. Ele falou, poxa, meu pastor pediu para limpar, eu vou limpar aquele trem lá, deixa comigo. 3 motivos. O filho obedece o pai por 3 motivos. Nós obedecemos a Deus por 3 motivos. Mas tem hora que tem que ser pela disciplina mesmo, e Deus faz isso conosco. E ele faz também por prêmio. Ele fala, comigo está meu galardão. Quando eu vier, eu vou retribuir tudo que cada um fez. Até o que fez para si próprio, em meu nome eu vou dar presente. Olha o que Deus faz. Irmãos, nós temos que ser uma igreja quebrantada. A gente erra, pisa na bola, está tudo bem. Esse dia eu falei, conversando com meus líderes, que eu falei assim, não seja duro demais não. Pondera as coisas. Nós estávamos tratando de jovem. Deixa de boa. Tem coisas que você finge que não vê. E quando você for tratar, trate com piedade. É jovem, eles estão a 1000. Estão, a testosterona deles estão a 1000, está tudo a 1000. Então dá uma maneirada. Mas trate com seriedade. Trate com firmeza. Mas tenha piedade. A gente precisa. Então, no meio do povo sempre vai ter. E com você mesmo. Tem uma área rescindente da sua vida. Busque ajuda. Isso é uma trava na sua vida. Irmãos, tinha um pastor que lidou comigo. Inclusive, eu lidei com ele. Ele era um exemplo. Ele era muito bom. Mas bom mesmo. Ele já morreu. Morreu na pandemia. E eu ficava pensando assim, por que o ministério desse pastor não rebenta? Irmão, ele pegava aqui, ele enchia isso aqui, pegava uma igreja, por exemplo, desse tamanho aqui, enchia isso aqui, em poucos dias, mas um outro pouco daquele esvaziava. Era assim. Pegava uma igreja, pum, que ele tinha explosão, mas daqui a pouco esvaziava. Ele tem um dos filhos que é advogado. Um dia ele chegou aqui e falou, pai, pastor, eu quero contar ao senhor o que aconteceu com fulano. Aí ele contou pecados passados, de abuso sexual, eu não entendia. Aí fomos descobrir. Eu falei, então é por isso que o ministério dele não rompia. Recidente várias vezes. No seminário, eu tinha um colega de seminário, o cara tinha potencial. Eu estava no 3º ano, ele no 4º, mais ou menos assim, não me lembro certo. Ele estava à frente de mim. E ele falou comigo, vai pregar na minha igreja lá. Eu já tinha pregado lá, há muitos anos atrás, antes de ir para o seminário. Depois nos encontramos, fomos fazer o último ano, nós fizemos na mesma sala. Mas ele estava um ano na frente, cheio de potencial. O Rod conhece, alguns aqui conhecem. Não existe mais. Mas a igreja dele só minguava. Aí ele falou comigo no seminário, vai lá pregar para mim lá, faz assim umas campanhas de pregação, escolhe um dia na semana, eu vou criar. Eu falei, não vou, claro que eu vou. Amigo meu, vou ajudar, com certeza. A gente ajudava todo mundo até hoje. Aí eu falei, não vou, mas o Espírito Santo não deixava eu ir. Foi um ano tentando fazer agenda, a gente não conseguia fazer agenda. E ele chegava cada semana e falava assim, rapaz, saiu tantas pessoas da igreja. Rapaz, tinha tantas pessoas, só diminuindo, Fabrício. Aquele negócio assim. Eu até orei, Deus não falou nada comigo. Mas depois, passado um tempo, eu descobri. Ele estava tendo um caso com uma mulher. E a esposa dele, acho que ele voltou com a esposa, depois restaurou, não sei. Mas ele perdeu o ministério. Pecado é a única coisa que destrói a igreja, o púlpito da igreja. Vocês podem pecar, mas olhe para mim não pecar. Nem eu, nem minha esposa. Porque isso abala a igreja. A única coisa que destrói uma igreja é pecado.
Pecado mata a igreja, mata o ministério da pessoa. Eu falo isso com os pastores. A gente conversa, ora para Deus, Senhor, não me deixe cair no pecado, na tentação. Livra-nos do mal. É Deus. É Deus. Por isso que a gente ora sempre, está vigiando. Olha, cuidado para fazer negócio com os irmãos. Não tenha negócio com os irmãos da igreja. Não tem negócio. Não empresta dinheiro, não pede dinheiro, não tem negócio. Não é assim não. Se for, tem que conversar conosco antes. Os pastores, mas é rígido? Não, não é rígido não. Eu sou pastor há 30 anos. Uma reputação você demora 30 anos para construir, mas com um dia você pode destruir ela. Tentação tem também. Não, então forte isso aí, irmão. Vem cá, vamos orar por você. Vamos nos guardar. Como é que está o casamento em casa? Como é que está a vida íntima do casal? Está boa? Ah, então tá bom. A gente pergunta isso. Você está pensando o quê? Vocês estão bem em casa? Está precisando de alguma coisa? Ah, Magalino está meio doente. A Carla está fazendo exame. A Glaucia não sei o quê. É mesmo, assim, no trivial. Não entra nas intimidades, mas pergunta isso. O casal está bem? Se a gente percebe, vai tirar uns dias, vocês dois. Vai sair, está precisando de quê? Vamos ver. Nós vivemos dias maus, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. Davi aqui abre o coração e agora no final ele começa o processo de restauração. Ele fala assim: você pode acreditar que Deus se importa com você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: será que Deus se importa comigo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus confia em mim? Aí ele fala que Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. Eu cito 1 Pedro 5,7, que diz que Deus se importa com os mínimos detalhes da minha vida, e da sua também, e da nossa. Diga: Deus se importa com todos os detalhes da minha vida. Irmãos, confissão, arrependimento é um pilar do evangelho. É uma das maiores bênçãos. Porque às vezes você pode orar repreendendo o demônio, ele não sai, quebrando a maldição, ela não quebra, ela fica lá. Mas na hora que você confessa, o céu se levanta a seu favor. Quando você confessa de verdade, eu e você, o céu se levanta, e o céu desce, e o céu rompe. E sabe, às vezes a gente fica com medo de ser exposto, mas às vezes a gente precisa. Para certas pessoas que teve um advogado que falou comigo assim: pastor, eu falo para o senhor, mas a mulher dele veio e falou: ele me traiu. Eles não são da igreja não. Fulano me traiu. Aí eu falei: calma, irmã, e tal, não sei o que, eu vou conversar com ele. E dei aquele jeitinho lá, né? Aí veio ele. Eu falei: olha, varão, ela falou isso, isso e isso aqui. Ela está desconfiada e você é culpado. Você que é culpado, seu casamento está essa tribulação, porque você não faz por ser confiável. Ela disse: é verdade. Ele disse: cheio de potencial esse irmão. Aí ele falou comigo assim: pastor, eu morro, mas não confesso, mas que eu fiz mesmo. Eu falei: sem vergonha, advogado mesmo, rapaz. Eu morro, mas não confesso para ela que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu falei: já é um passo. Já confessou para mim aqui, mas você lembra disso, né? Eu não esqueço desse momento. Eu morro, mas não falo. Bobeira. A confissão abre o céu para nós, irmãos. É claro que você não deve falar com qualquer pessoa de forma nenhuma, mas você pode orar. Deus vai botar uma pessoa na sua vida, ou talvez nem vai botar, só o próprio Deus. Você vai ajoelhar e vai falar com o Senhor: Senhor, tem coisa que a gente fala para ninguém, não fala nem alto, irmão. Fala baixinho, até que a gente mesmo tem dificuldade de ouvir. Irmãos, você está pensando o quê? Se pegasse um serrote e serrasse assim o tampo da sua cabeça aqui, ó, e os pensamentos saíssem, esse irmão do lado ia ficar escandalizado com você. Não é só você com ele não. Ele vai falar: misericórdia, quanto pensamento ruim. Mas isso não gera o pecado ainda. Quando vem, você repreende aquilo e renova a sua mente. Mas eu estou falando do pecado praticado. Está traindo a esposa, trai a esposa, trai o marido,
Hoje é uma sensualidade, você tem que pedir perdão. As academias, irmãos, é uma pouca vergonha. Nós não vamos deixar de ir à academia, que a gente precisa ir, é saúde para o corpo. Não tem jeito, você tem que ir. Mas as irmãs, o corpo dela é o templo do Espírito Santo, o posicionamento dela é diferente, dos homens também. Agora vai chegar verão, cuidado para a praia, seu corpo é templo do Espírito Santo. Nada de roupa indecente. Mesmo as meninas, careta nada, careta é quem anda daquele jeito. Existe muito jeito de você andar decente, chamar a atenção de todo mundo, porque quanto mais coberto o homem, mais olha. É a elegância, é a postura. Hoje o que se vê na televisão é vulgaridade, é sensualidade, é erotismo precoce para as crianças. É por isso que os irmãos escandalizam. Aí alguém fala, isso os irmãos escandalizam na igreja, né? Fala, porque vê uma mulher, fala, pô, irmão, você é fraco, fica olhando. Porque aqui não é lugar de vir com roupa sensual. Aí quando vem, fala, a irmã tá com a roupa muito decente lá. É porque aqui não é lugar para os membros da igreja. O visitante vem do jeito que quiser. Sem camisa a gente não deixa ele entrar. Brincadeira, a gente dá uma camisa. Pecado é coisa séria. E nesse momento eu quero encerrar falando os 3 verdades do versículo 9, 10 e 11. No versículo 9 ele fala assim, não seja teimoso, cabeça dura, não permita que o erro aumente. No 10 ele fala assim, só tem 2 caminhos. Olha o 10. Ele fala, faça uma escolha. Irmão, faça a escolha de se arrepender. Até as suas frustrações você pode confessá-las a Deus. Dizer, eu estou frustrada no meu casamento humanamente, eu nem quero mais. Faça um milagre, Jesus. Você pode ser sincero, esse tipo de coisa a gente não fala com ninguém, mas a gente fala para Deus, eu não estou feliz, eu perdi a alegria, esses dias eu estava conversando com uma irmã aqui, e a irmã dela, né, é muito querida nossa, e ela falou um negócio para mim que eu já estava vendo há muito tempo. Ela falou assim, fulana está muito dura, amarga, não é da igreja, azeda, isso é casa de família. Aí eu falei, é verdade, eu também percebo. Ela perdeu aquela doçura assim, aquela, sabe? Ei, irmão, pecado faz isso também. Não estou dizendo que nesse caso é pecado, mas o pecado faz isso. Então ele fala que faça uma escolha. Versículo 10 fala, só existe 2 caminhos. Versículo 10, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele fala aqui do ímpio e fala do que confia no Senhor. Aí ele fala que o caminho do ímpio é um, caminho do que confia no Senhor é outro. Nessa manhã está diante de nós. Pecado do jogo, mentiroso, tem gente que é mentiroso, mente até para si mesmo. Rapaz, de 10 palavras, 11 é mentira. Tem gente que tem esse defeito no caráter. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Você também não tem que dizer para as pessoas o que você está fazendo. A pessoa liga para você, você está onde? Fala, meu irmão, o que você quer? Fala para mim. Não quero falar para você onde eu estou. Eu não quero. Você quer? Você não quer às vezes. Você não precisa dizer o que você está fazendo. Estou ocupado. Fala que eu estou ocupado, mas não diga que você não está. Ele está, mas está ocupado. Seu tempo não é simples. Às vezes você está ocupado com atividade, por exemplo, descansando, almoçando, tomando um café, que é um momento sagrado. Você está tomando um café ali seu, fala para o Júnior que eu estou ocupado, depois eu ligo para ele, ou ele liga para mim depois. Mas não mente. Para que mentir, irmão? Conversa, os casais brigam porque eles não têm diálogo. O marido não sabe nem o que a mulher gosta. A mulher também não sabe o que o marido gosta, ela também não fala para ele não fala para ela, eles não conversam, não tem diálogo. Sabe por quê? Porque o diálogo é chato, o relacionamento é chato, é uma brigaiada, é uma discordância. Você tem que orar, pedir perdão a Deus, porque esse dia eu falei com o casal, é assim que Deus quer vocês, rindo um pro outro, contando piada. Deus uniu vocês dois para viver assim, viver bem, você cuidar dele, ele cuidar de você. Você é a princesa dele, ele é seu príncipe. É por favor, com licença, boa noite, bom dia, pensei em você, água foi para mim, tomo para você. Isso vai solidificando o amor. Na nossa fase não tem negócio de príncipe encantado mais de cavalo branco, não.
Isso é para adolescente. Nossa fase, a gente quer uma pessoa que respeite a gente, uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa que, tá junto com você ali. O sexo é uma consequência de um todo. Na nossa fase, se tiver que escolher entre sexo e todas essas virtudes, os maduros já sabem o que escolhe. Porque às vezes tem uma mulher muito bonita, mas ela é podre, em todos os sentidos, vazia. Só pensa nela, cuida dela ou dele, ele também. E a gente, na fase que a gente tem o Espírito Santo, a gente quer outra coisa. Fala, uma dessa eu não acho nunca mais. Tinha um irmão, ele fazia trabalho comigo do presídio. E ele ficou viúvo, na verdade. Ele ficou viúvo e casou-se novamente e era abençoado. Mas essa mulher nova agora que ele casou, muitos anos já casada, ela tinha um gênio bem difícil. E ele também, por outro lado, era muito calmo e ela apressava ele, tinha uma empresa, era uma tribulação. Mas um dia ele falou comigo assim, eu era feliz e não sabia. Eu engoli seco, não falei nada. Nós estávamos vindo de um presídio. Ele desabafando ali, ele falou, eu não tinha nada para falar, Gustavo. Ele falou, eu era feliz e não sabia. Eu falei, meu Deus, Deus não quer isso para você não. Deus quer que você viva o melhor com o seu marido. Mas você precisa confessar pecado. Eu sou um ordinário, mas eu quero mudar. Um dia eu fui pedir perdão a uma pessoa. Eu fui pedir perdão a essa pessoa. E eu sentei com ela assim e falei, eu vim aqui para nós acertar a nossa vida agora. Aí ele falou, tudo bem. Ele falou, o que aconteceu o senhor sabe. Ele falou, sei. Porque ele também pisou muito na bola comigo, eu com ele, e a gente ficou triste um com o outro, foi aquela situação. Eu falei, se o senhor quiser tocar nos assuntos, a gente pode tocar em todos eles aqui agora. Mas da minha parte é desnecessário. Para mim o senhor não precisa, só se o senhor quiser. Se o senhor quiser pontuar, falar, nós vamos falar aqui. O que eu fiz mesmo, eu vou falar que fiz, que eu não fiz. Ele falou, também não quero não. Choramos, nos beijamos, nos abraçamos e perdoamos um ao outro e vida que segue. Essa semana eu liguei para uma irmã. Eu liguei para ela e falei assim, irmã, essa situação tem que acabar agora. Se a senhora tem bloqueio comigo, a senhora nem na igreja pode ficar. Porque eu sou o pastor da igreja. A senhora aconteceu isso, isso e isso. A senhora tem que ver, eu não tenho nada. Aquilo que aconteceu lá atrás, aí ela e tal, e falei, mas eu estou aqui de coração aberto, eu gosto da senhora, tenho vontade de me aproximar da senhora, se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir. Irmão, lavei a alma com ela, mandei o áudio. Ela em seguida mandou outro, pastor, eu sou doido para conversar com o senhor, é que eu sou tímida, não sei o que, eu fiquei chateado com aquele negócio lá, mas o senhor já conversou com meu marido? Eu falei, pois é, e tal. Eu falei, então nós vamos fazer uma disciplina agora, minha mulher do lado, então nós vamos fazer uma disciplina agora. Nós vamos estar orando juntos e toda vez que a gente se vê, a gente vai chegar perto um do outro. A senhora e eu. E nós vamos orar juntos, vamos conversar, tal. Ela falou, se o senhor gosta disso, eu também gosto. E não sei o quê. Eu falei, pois é, irmã. Mas não pode assim, a senhora... Imagina a senhora no púlpito, porque eu acho que a senhora tem raiva de mim. E eu não sei porquê. E eu quero saber, mas assim não pode ficar. Só não pode, eu sou seu líder. Ela falou, não, pastor, e tal. Olha aí, o diabo caiu por terra. Quem está entendendo, diga aleluia. Agora feche seus olhos. Você vai falar com Deus. Pecado de omissão. Pecado de omissão. Traindo a sua esposa. Você está pensando o que, rapaz? Está pensando que isso não é sério, não? Toda vez que tem um ato sexual, há um pacto no reino do Espírito. Sua vida está sendo amarrada. Você pode continuar prosperando, ganhando dinheiro, você pode continuar rindo, dando risada, mas você tenha certeza que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Todo pecado, talvez irmão, um pecado, você brigou com a sua família, com alguém, não fala com ele. Eu sei que a pessoa aprontou muito, você ficou magoado, tudo, mas agora, aí no reino do Espírito, você vai citar o nome dessa pessoa e vai abençoar essa pessoa e liberar essa pessoa em nome de Jesus. O Wallace, até o Alexandre que mandou te prender, aquele homem terrível, maligno, orar para que ele saia de lá é uma coisa, mas perdoar você tem que perdoar, não tem opção, e abençoar a vida dele.
Eu fui preso injusto, pastor. Todo mundo sabe. Peça perdão a Deus agora. Não é para falar com ninguém, é para você e Deus. Toda vez cai, toda vez cai. Ai, pastor, não aguentei. Ai, pastor, não aguentei. Ah, para. Vai andar com quem aguenta. Para de andar com os fracos. Hoje é dia de conserto, irmãos. Isso talvez você não está prosperando, crescendo. Com certeza. Deus planejou para você uma vida de paz interior, força exterior e otimismo. Deus planejou para nós uma vida abençoada.